Durante esse final de semana, teve um encontro do presidente russo Vladimir Putin com o presidente chinês Xi Jinping. Eles falaram abertamente sobre o intercâmbio ou aumento do comércio bilateral entre os dois países e, inclusive, fortalecer a moeda no comércio internacional. Estamos falando da moeda do rublo e do yuan, a moeda russa e a moeda chinesa. Mas será que eles realmente conseguirão, ou o mundo está preparado para substituir o dólar frente a outras moedas? Aqui que eu vou centrar essa discussão em colocar basicamente em dois pontos que me parecem que sim, pode ser um processo, mas que isso demora muito tempo e atenta principalmente contra os interesses que a China desenha para si. Nesse discurso, Vladimir Putin falou que 2/3 do comércio bilateral entre a Rússia e a China já é feito em moeda rublo ou em yuan, mas que ele quer aumentar isso para a Ásia, para a África, para Américas e que esse comércio seja liquidado, ou seja, seja pago em yuan também. Portanto, fazendo abertamente uma afronta ao sistema do dólar, que representa grande parte dos pagamentos do comércio internacional, mas além disso, também de um sistema de reservas. Agora, aqui eu levanto o primeiro ponto. É muito diferente você ter um sistema de pagamentos em outras moedas a você substituir as suas reservas para essas moedas. Portanto, é a mesma coisa que se eu tenho, digamos, uma loja de computador aqui no Brasil e eu faço uma venda para um cliente que quer me pagar, digamos, em libras esterlinas. Será que eu posso fazer negócio com eles? Digamos que sim, eu não queira perder esse negócio e que eu venda esse computador e aceite receber libras esterlinas. Mas é muito diferente eu aceitar como pagamento a libra esterlina nesse exemplo do que eu guardar, eu manter as minhas reservas em libras. Digamos que eu não queira manter em libras, portanto eu aceitei como parte de pagamento essa libra esterlina pelo computador, só que nesse exato momento, eu baseado na taxa de câmbio, vendia as libras e comprei ou dólares ou reais para guardar na minha tesouraria, digamos assim, as minhas reservas ser ou em dólar ou em real, nesse meu exemplo hipotético. Portanto, é muito diferente eu aceitar como forma de pagamento para não perder um negócio do que eu represar, eu guardar, eu manter as minhas reservas naquela moeda específica. E sim, a gente pode ver um incremento no comércio internacional como pagamento de yuan ou rublo ou qualquer outra moeda. A questão é, vale a pena eu guardar as minhas reservas nessas moedas especificamente e principalmente o yuan, a moeda chinesa? E é aqui que eu levanto esses dois pontos. Eu acho muito difícil e duvido que isso possa acontecer num curto prazo, por conta de dois motivos principais, dentre muitos outros. O primeiro é que para uma moeda ser aceita como boa reserva internacional, ou você ter um incentivo, uma garantia de estar tranquilo com as suas moedas daquele país, esse país precisa ter liberdade da moeda, não ter controle de capitais. E o yuan tem controle, sim. A China coloca controle de capitais e todos os chineses, eles não podem simplesmente sair comprando ativos fora do país, ou se você é um estrangeiro, você também tem limite dos capitais do que você pode comprar na China. Ela não é uma moeda que te permite liberdade total como o dólar. Se você é um estrangeiro e tem dólar, você pode comprar ativos nos Estados Unidos livremente. Ou até mesmo, se você é um americano e quer comprar ativos fora, ou quer trocar os seus dólares como americano por outras moedas, você também tem liberdade para tal ação. Na China, não. Você tem controles de capitais que tornam uma moeda com incentivo menor. Como é que um investidor vai querer represar ou guardar as suas reservas em yuan se essa moeda é controlada? Ocorre que para a China não mais descontrolar a sua moeda, ela atentaria contra o seu plano de planificação central da economia. O Partido Comunista tem uma planificação não só para a economia, mas para o social, como a gente muito sabe, entre tantas outras áreas, como política, por exemplo, por lá. Mas falando aqui da economia, você não tem esse incentivo se você está na mão de uma planificação e essa planificação atenta contra o descontrole dessa moeda. Portanto, esse primeiro fato torna bastante complicado, na minha visão, você ter a substituição de reservas internacionais, seja em dólar, seja em euro, seja em ouro, para uma moeda que é controlada, tá? O segundo ponto é que imaginemos que sim, o mundo resolva mudar de imediato,
ou no curto prazo para represar, para guardar em yuan e não mais em dólares. O que haveria é uma consequente aumento da demanda do yuan, uma vez que você precisa dessas moedas para guardar as suas reservas. Ou seja, você tem dólar, você vende os dólares e demanda yuan, já partindo do pressuposto que eles conseguissem transformar essa vontade, esse desejo deles em ser uma moeda de reserva. Então a demanda por o yuan aumentaria, consequentemente valorizaria a moeda. E aí você naturalmente precisa incorrer em déficits estrangeiros, déficits exteriores. O que significa? Significa que a China compraria mais produtos do exterior do que comprariam da China. E você faria esse pagamento, ou eles fariam esse pagamento em moeda chinesa, em yuan. E aí você tem uma maior quantidade de moeda em que eles poderiam, ou os investidores, ou nós aqui no mundo todo, guardar em yuan. Portanto, você tem esse ponto em que a China teria que incorrer em mais déficits, ou seja, comprar mais do que ser comprado, ter produtos comprados, e isso também atentaria contra a planificação central, uma vez que os chineses poderiam comprar mais de fábricas ou indústrias ou prestadoras de serviços do exterior do que da própria China. Você teria um incentivo a comprar de uma concorrência internacional e não de produtos chineses. Com essa demanda maior do yuan para represar, nesse eventual exemplo, como eu falei aqui, o que a gente teria é maior valorização do yuan e isso estimula as importações. Portanto, o governo teria que deixar, uma vez sem controle de capitais, permitir que os chineses comprem de diversas empresas estrangeiras, muitas vezes concorrentes da chinesa. Será que eles realmente permitiriam esse acesso dos chineses a comprar de várias concorrentes e não de empresas chinesas? Isso seria também, no meu ver, um atentar contra a planificação central do Partido Comunista. Então, sim, seria possível isso acontecer ao longo do tempo? Claro que sim, mas precisaria de dois fatores e todos eles, dois dos principais, e todos eles atentariam contra a planificação central que a China desenha e é o que, ao meu entender, ela não mostra nenhuma vontade em querer abrir mão disso. Inclusive, o Xi acabou de assumir mais um mandato e não tem tempo, não tem ano para que isso acabe. Portanto, nada indica que essa planificação central, onde ele perca o controle dos seus ativos, de sua moeda ou até mesmo de muitas de suas indústrias, acabe. E isso leva a uma dificuldade, na minha visão, de entender que a reserva internacional do mundo, que hoje só 2% está em yuan, no geral, dos bancos centrais mundiais, seja substituída para o dólar. Estou dizendo que isso não irá acontecer de forma nenhuma. Isso pode acontecer, isso sem dúvida nenhuma, cada vez mais veremos a China atentando contra o dólar como moeda internacional, como eu já fiz um vídeo explicando sobre os petrodólares, em que muitos desses dólares comprados de países do Oriente Médio pela China já estão sendo pagos em moeda chinesa, mas isso é um processo que, no meu entender, demora e muito, principalmente porque não vejo qualquer cenário onde a China esteja disposta a abrir mão de sua planificação central. Então, o primeiro seria tirar o controle de capitais da moeda chinesa e o segundo, incorrer em déficits exteriores muito maiores e ambos levariam à diminuição do controle do Partido Comunista Chinês sobre a sua população, sobre o que eles consomem e sobre a sua moeda. Possível? Sim. Se isso vai ocorrer, não sabemos. Mas no meu entender, se ocorrer, demorará muito. Veja que isso muda muito uma parte de como olharmos os nossos investimentos. Será que o dólar não vale mais nada? Será que ele não vai valer mais nada no curto prazo? Continuamos a dolarizar os nossos investimentos de uma forma mensal, com planejamento de médio e longo prazo? Acho que isso ajuda a refletir um pouco. Me coloco à inteira disposição e uma ótima semana.